Flamengo e Bahia. O Flamengo jogou um futebol bacana, interessante, muito mais atraente do que nos últimos tempos. Contra um Bahia também muito qualificado, do Rogério Ceni, que não consegue ganhar do Flamengo. 14 jogos, 14 derrotas. O Bahia tem uma equipe muito qualificada, mas é uma equipe que falta aquele poder decisivo. Tem jogadores que ficam com a bola, que retêm a bola, especialmente no meio de campo, que tem o Everton Ribeiro como o maestro do time, que enfia, antes dos 5 minutos, uma bola espetacular para o Everaldo. Ele chega na frente do Matheus Cunha e acaba tirando do goleiro e do gol. Né? Acaba perdendo uma grande chance. Mas o Bahia também teve mais posse, circulação, também criou as suas chances. Agora, o Flamengo teve algumas figuras espetaculares no jogo. O Luiz Araújo jogou uma enormidade. Ele correu, ele marcou, ele atacou, ele armou o jogo. Ele foi uma das figuras centrais da partida. Na ausência do Pedro, o Tite manteve Bruno Henrique no comando de ataque, mas ele alternava com o Arrascaeta quase que como um falso 9. O Arrasca, com a capacidade que o Gerson tem na criação e também do Léo Ortiz, eu já vou falar dele, o Arrascaeta servia quase como um atacante, ali como um homem de frente, o Luiz Araújo pela esquerda, o Arrasca mais pela direita, com o Bruno Henrique centralizado, mas eles invertiam e trocavam o tempo inteiro. O gol do Flamengo é um exemplo disso. O Bruno Henrique ataca o espaço e o Arrasca chega como um centroavante, como um 9 praticamente para fazer o gol. Num passe, cara, um passe genial do Léo Ortiz, porque ele tenta ele tenta o primeiro passe, a bola volta e ele toca no ponto futuro, alcançando o Bruno Henrique para dar assistência para o gol. É uma pré-assistência. O que está jogando o Léo Ortiz como um segundo homem, não é nem um primeiro volante, aquele zagueiro meio que sai para o jogo, né? Meio Davi Luiz, meio André Ramalho no Corinthians, meio Thiago Silva, que sai um pouco para o jogo para armar. Não, não, não. O Léo Ortiz está jogando como meio campista. E de muita visão de jogo, muita qualidade. Ele tem a marcação, mas ele tem a qualidade técnica para aquela visão de jogo periférica. Que evolução! É aquele passinho para frente que os jogadores estão dando, né? Alguns jogadores estão dando, mas poucos conseguem se firmar. E, na verdade, tem sido mais comum o passinho para trás. O Felipe Melo se tornar zagueiro, o Ranieri no Corinthians se tornar zagueiro. É mais comum isso acontecer. O Léo Ortiz está dando passos para frente, exatamente pela qualidade técnica que ele tem e a aposta do Tite nisso, né? Tá funcionando. O Tite deixou alguns jogadores da data FIFA, né, no banco de reservas. O Eric Pulgar, por exemplo, foi um exemplo. E aí ele colocou o Everton Araújo abrindo o meio-campo com o Léo Ortiz um pouco mais avançado. Em vários momentos, né, o Léo Ortiz acaba, às vezes, voltando para a defesa quando ele coloca um outro jogador, tipo o Alan por ali, mas o Léo foi um exímio meio-campo no jogo, que teve também o Luiz Araújo como grande figura, o Bruno Henrique aproveitando essa oportunidade, e na ausência do Pedro, chama a atenção. A escolha do Tite não é pelo Gabigol, pelo menos não foi nesse jogo. É manter o seu esquema lá com o Bruno Henrique no comando de ataque, móvel como ele é, e com a volta do Arrascaeta você ganha muito em qualidade. E o Gerson também, meu Deus do céu. O que jogou o Gerson, absurdo, absurdo. O Wesley também foi titular e não o Varela por conta da data FIFA, o Ayrton Lucas na esquerda, o Léo Pereira e o Fabrício Bruno entre os zagueiros. É um time que aos poucos vai recuperando os jogadores, perdeu muita gente nos últimos tempos, e que jogou um futebol de verticalidade, de objetividade, de saber o que fazer com a bola do pé, e que mesmo que o Bahia tivesse posse em alguns momentos, era um time que quando recuperava as rédeas do jogo, sabia muito o que fazer com ele. Venceu as 2 partidas, eliminou o adversário e agora vai encarar o Corinthians na semifinal da Copa do Brasil. Que grandes semifinais! A gente vai ter Atlético Mineiro e Vasco da Gama, que acabou deixando o Furacão pelo caminho, em plena Liga Arena, né, em Curitiba, depois de estar perdendo por 2-0, o Verratti faz o golzinho lá no final do primeiro tempo, mesmo com um jogador a menos, consegue levar para as penalidades e classifica. Um time que também está crescendo sob o comando do Rafael Paiva, não é mais um Vasco da Gama coitadinho, como foi no ano passado, brigando para não cair no Brasileiro, está numa condição até um pouco perigosa ali, mas na Copa do Brasil tem mostrado seu valor. E o Verratti é um grande centroavante, um cara que está fazendo a diferença. Além de outros valores, o próprio Lucas Piton, que faz o cruzamento para ele, também é um dos bons valores do Vasco. Mas é um time realmente organizado. Vai encarar
um Atlético Mineiro que acho até favorito no confronto pela capacidade técnica dos seus atletas. E Flamengo e Corinthians, você tem o Flamengo com um favoritismo enfim, pelo elenco, pelo nível dos jogadores também, mas você tem um Corinthians em ascensão, em crescimento de confiança, mesmo que o Memphis Depay não possa jogar, você vai ter o André Carrijo, você vai ter outros jogadores aí em grande fase, né, como o próprio goleiro Hugo, que vai encarar de novo o Flamengo, né, numa disputa de Copa do Brasil, o próprio André Ramalho, será que o Alex Santana dá tempo de voltar? Porque esses jogos vão acontecer na primeira e na terceira semana de outubro, ou seja, mês que vem, com data FIFA no meio do caminho. Então, as semifinais da Copa do Brasil tá afunilando, elas estão definidas. O que vocês acham que vai acontecer? O que vocês acharam desses confrontos? Comentem aqui, inscreva-se no canal. Vídeo com informações do Flamengo, que pelo 4º ano consecutivo está na semifinal da Copa do Brasil e passou bem diante do Bahia. Venceu lá e venceu cá. 1-0. Ah, mas não deu espetáculo no Maracanã na noite de ontem. Amigo, quer espetáculo? Vai para o Rock in Rio. O jogo de ontem era para se classificar e jogou bem, tá? Coletivamente falando e individualmente falando, vários jogadores se destacaram. A gente vai comentar isso aqui rapidinho. Tem também Tite desmentindo fake news envolvendo possível contratação. E por falar em contratação, Marcos Braz mandou avisar o seguinte: calma. Vou contar já já, ele também falou sobre a renovação de contrato do Gabigol. Tem Arrascaeta, tá lesionado ou não tá lesionado? Ontem ele pediu para ser substituído após botar a mão na coxa. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora. Mas antes, não posso deixar de elogiar aqui o Flamengo ontem. De verdade, eu brinquei na minha introdução aí, mas é sério. O Flamengo não deu espetáculo, mas fez um jogo extremamente seguro, merecedor da classificação às semifinais da Copa do Brasil. Para ser justo, o Bahia só teve uma grande chance. No começo do jogo, por volta dos 8 minutos, que eu acho que foi muito mais mérito do Everton Ribeiro, que é um cracaço da bola, achou o centroavante do Bahia não aproveitou, até porque o Matheus Cunha saiu muito bem do gol, fechando o ângulo. Fora essa oportunidade, o Bahia não teve nenhuma outra e o Flamengo foi extremamente seguro. Coletivamente falando, jogou muito bem. O Tite mostrando que soube utilizar bem o período da data FIFA para treinar algumas deficiências do Flamengo, sobretudo setor defensivo, bola aérea, e individualmente falando, vários jogadores se destacaram. Wesley fez uma grande partida, foi uma ótima opção pelo lado direito do Flamengo. Fabrício Bruno, falei já para vocês e vou repetir, você, torcedor do Flamengo, só vai dar o devido valor a Fabrício Bruno quando ele sair do Flamengo. É um jogador extremamente importante. Para resumir o Fabrício Bruno, pouca mídia e muito futebol. Léo Pereira também seguro. Ayrton Lucas achei mal. Achei que ele fez uma partida abaixo dos demais companheiros. Para mim, se tivesse um ponto negativo na equipe do Flamengo diante do Bahia, foi o Ayrton Lucas. No meio de campo, o Everton Araújo jogou muita bola, mas para mim nenhuma surpresa, eu acompanho esse jogador desde os tempos de categoria de base. Léo Ortiz novamente muito bem mesmo. Arrascaeta sentiu a parte física, mas craque é isso. Ficou sumido o jogo inteiro, quando de repente foi lá e botou a bola na rede. O Gerson, novamente muito bem em campo, muito bem, é chover numa olhada elogiar o Gerson na temporada 2024. Luiz Araújo, mais uma grande partida, mesmo atuando pela ponta esquerda, que não é o forte dele. Bruno Henrique, muito bem. Parabéns ao Bruno Henrique pela partida de ontem. Um cara com muita vontade. Ah, mas não deveria dar 3 anos de contrato, amigo. O Bruno Henrique faz por onde. É um cara que não se mete em confusão, não é polêmico, muito pelo contrário. Ficou 10 meses aí longe dos gramados, deu a vida para voltar o quanto antes, conseguiu voltar antes do planejado e está aí, querendo ou não, buscando o espaço dele, buscando o melhor futebol dele. De maneira geral, gostei demais do Flamengo, muito mesmo. O Tite mostrando que tudo tem limite, até mesmo a insistência pelo Alan, botou o Everton Araújo e o garoto deu conta do recado. E parabéns também aos torcedores do Flamengo, mais 65 mil pessoas presentes no Maracanã, uma linda festa, empurrando os jogadores com direito a mosaico, e o Flamengo novamente confirmando, porque tem a melhor média de público. Independentemente da hora, do dia, o torcedor do Flamengo vai,
marca presença e empurra os jogadores. Vamos agora para as informações, porque, olha, vou te falar, Fred Luz, lembra dele que foi dirigente do Flamengo durante 5 anos, de 2013 a 2018? Hoje ele é CEO do Corinthians. Ele estava dando entrevista à TV Corinthians, se eu não me engano, e sabe o que ele lançou? Quando eu cheguei ao Flamengo, o sonho de consumo era chegar no Corinthians. Pô, Fred Luz, na boa, cara. Com todo respeito ao profissional Fred Luz que eu tenho e à pessoa Fred Luz que sempre me tratou muito bem. Isso aí eu vou caracterizar como jogar para a galera. Com todo respeito, se a gente for parar e analisar, quando você chegou ao Flamengo em 2013, o Corinthians também não era isso tudo, não. Tudo bem, conquistou o Mundial lá, mas financeiramente falando, sempre teve dificuldade e hoje em dia está passando por mais dificuldades ainda. Mas continua contratando. Então, não dá para levar essa do Fred Luz a sério. Alô, Fred Luz, na boa, quer fazer algo? Paga ao Flamengo que vocês devem a compra do Mateuzinho, porque até agora vocês não botaram na conta do Flamengo. Tá bom? Dito isso, vamos para o Pedro. Pedro operou nessa sexta-feira e o Flamengo deu uma importante notícia, uma boa notícia, informou que a cirurgia do atleta Pedro foi realizada com sucesso, ainda bem. A alta hospitalar está prevista para amanhã, sábado, e o Flamengo vai divulgar os próximos passos da recuperação em breve. Após o jogo de ontem, Marcos Braz, ele sempre aparece nas horas boas, e ele apareceu novamente numa hora boa e falou sobre possível contratação e descartou. Praticamente não, ele cravou que não tem mais contratação no Flamengo na temporada 2024. Abre aspas para o vice de futebol do Flamengo, estão encerradas as contratações. A gente entende que se encerrou o processo da janela de transferência. Trouxemos 8 jogadores, 4 agora e 4 no começo do ano. A gente entende que temos centroavante na casa, centroavante que já resolveu o nosso problema por várias vezes, está se referindo ao Gabigol. Também tem o Bruno Henrique, tem o Carlinhos, enfim, você tem o Gabigol, a gente entende que se encerraram as negociações e qualquer tipo de contratação. Pelo menos, a priori, é o que eu posso falar nesse momento para vocês, confirmando aquilo que eu havia dito para vocês, que a diretoria do Flamengo não contratou nenhum substituto para o Pedro após o fim da janela de transferência, porque das opções que estão livres no mercado, por exemplo, o Martial, o francês, que muita gente estava pedindo, o Flamengo sempre considerou essa contratação de alto risco, um investimento muito alto, um contrato longo para um jogador que não atua desde dezembro, e a avaliação foi mesma sobre o Memphis Depay, que acabou sendo contratado pelo Corinthians. Inclusive, o Corinthians promete pagar um salário para ele de mais de 3 milhões de reais por mês. No Flamengo não havia a menor condição do Flamengo assumir essa responsabilidade por um longo período. O contrato dele vai ser até o meio de 2026. Marcos Braz também falou sobre a possível renovação com o Gabigol e, vou te falar, pelo que ele disse, não vai renovar mesmo não, hein? Abre aspas. Em relação à renovação do Gabigol, está na mesma maneira. O Gabriel é um jogador experiente, não é criança. Ele tem novas chances que se o Pedro estivesse em sua plenitude, ele talvez tivesse menos chance. Ele sabe da chance que está tendo e tem certeza absoluta que ele vai resolver nossos problemas, como várias vezes já resolveu nos últimos anos. E por falar em contratação, o Tite também desmentiu, confirmando uma informação que a gente havia dito aqui, que Flamengo e Benedetto nunca teve conversa, o treinador nunca ligou para o jogador, Flamengo nunca teve interesse na chegada desse jogador argentino que está livre desde a saída do Boca Juniors. Abre aspas para o técnico Tite. Nós estamos no momento que está em muita fake news e tem muita informação errada. A informação é mentirosa e quem disse mentiu. Não estou dizendo que é mentiroso, mentiu. Eu gostaria de saber o nome da pessoa até para dar o ar para todo mundo, porque é fácil dizer assim, falaram, e aí todos vocês ficam envolvidos. Aí a imprensa falou, não é a imprensa que falou. Então essa matéria disse e o cara assinou a informação que ele sabia o nome, dá o nome dele. Eu gosto de nome lá, sabe por quê? Que daí ele vai pensar 2 vezes, porque isso não é fácil dizer assim. Os técnicos falam, a imprensa diz, aí faz assim, bota tudo na mesma coisa. Não, tem que dar o nome do cara. Não é assim? Eu quero dar um nome mentiroso. É mentira. Não falo nem conheço que ele é dito. Joguei só contra, tá? Então,
tá aí o Tite. Nossa, eu não sei também quem falou que o Tite ligou para ele, mas a informação que eu tenho é que nunca teve esse contato mesmo, e o próprio Tite está dizendo aí que é mentira. E por falar em Tite, ele falou sobre a ausência do Pedro e como o time vai jogar. Nós, abre aspas, nós não fizemos projeção para o restante da competição sem o Pedro. A gente fortalece quem está e o campo vai falar. É adaptação, sim. Como aciona características diferentes. O BH é de atacar o espaço. No primeiro tempo, os dois marcadores estavam marcando bola de profundidade. No intervalo falamos, pega a bola no pé. Jogadores que têm essas características, fora o cabeceio que ele tem. Quando o jogo é pensado, por vezes essa adaptação é necessária. O jogo vai exigir e o campo vai falar. O Tite, como sempre, dando rodeios. Para finalizar nosso vídeo, galera, Arrascaeta, muita gente preocupada. Eu entrei em contato com uma pessoa do Flamengo e vou ler exatamente o que a pessoa disse. Eu falei, fala meu amigo, boa tarde. Arrascaeta, temos alguma atualização? A pessoa respondeu, fala aí meu amigo, boa tarde. Ainda não, mas ele mesmo disse que era cansaço, que não tem nenhum tipo de lesão. Perguntei sobre treino, ele disse, o treino ainda não começou no campo, mas quem atuou mais de 45 minutos ontem não vai treinar no campo. A ver se o De La Cruz vai para o campo, se não for para o campo, está descartado para o jogo contra o Vasco no domingo, 6h30 da noite, no Maracanã, jogo importante pelo Campeonato Brasileiro, e depois na quinta-feira o Flamengo encara o Peñarol pela Libertadores da América, jogo também no Maracanã. Para esse jogo contra o Vasco, acredito numa equipe bem mesclada, até porque, supondo que o Arrascaeta não esteja 100%, duvido o Tite forçar. De La Cruz não estando 100%, duvido o Tite forçar. Mas tem os retornos de Varela e Pulgar, que foram reservas ontem por conta do desgaste com as suas respectivas seleções. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Continue acompanhando o canal Vene Casagrande. Sextou por aqui. Beijo. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Rapaziada, ficamos aí com o nosso giro de notícia, né? As informações atualizadas aí com Chico Garcia e Vene Casagrande, que trouxeram informações em primeiríssima mão para você ficar por dentro de tudo, não tá perdendo nada. Chega deixando seu like, se inscreve no canal, ativa também o sininho de notificação. É super importante demais a sua participação neste canal, neste conteúdo aqui. A sua participação é fundamental para o crescimento desse canal. Valeu? A gente vai ficando por aqui. Um grande abraço aí no seu coração. Até o próximo vídeo. Vamos que vamos.